Eu sou o Christian Macondes, eu sou o diretor de tecnologia e inovação da Automate Brasil. A Automate Brasil, ela é uma empresa totalmente focada em RPA que começou em 2010. Nós fomos a primeira empresa totalmente focada nesse setor dentro do território nacional. Isso nos deu algumas vantagens. A gente conseguiu explorar novos modelos de serviço, novas formas de oferecer essa tecnologia para os nossos clientes. Isso também nos ajudou a ser os pioneiros aí na forma de aplicar uma metodologia especialista nessa área, criar inclusive nossas próprias soluções para resolver os problemas dos nossos clientes. O que resultou numa lista de parceiros e clientes muito grande, de vários setores, de vários tamanhos e de várias localidades também do país. A gente tem clientes no Brasil todo, alguns inclusive já nos levaram para fora. A gente tem alguns clientes que na Argentina, na América do Sul, na Europa e até um pouquinho nos Estados Unidos. Hoje eu vou falar com vocês sobre microserviços dentro do RPA. O conceito de microserviço é você pegar aquele projeto que você tem, que é macro, que você tem que, por exemplo, automatizar um processo end-to-end, alguma coisa muito grande, e em vez de você fazer ele de uma forma inteira, dentro da mesma tecnologia, dentro do mesmo modelo, você quebrar isso em pequenas partes. Cada parte dessa tem que ser totalmente autônoma, independente do resto, e ela tem que atender a um único propósito. Isso surgiu principalmente por causa do modelo que a gente trabalha de metodologia de desenvolvimento. Então, quando a gente pensava nisso em PMI, no modelo cascata, você pensava em entregar realmente um projeto lá no final, porque o objetivo era escopo, preço, prazo, lá no final. O que você estava fazendo no meio era irrelevante, desde que você chegasse lá. Quando a gente passou para um modelo ágil de desenvolvimento, a entrega começou a ficar mais curta. A gente começou a ter que entregar alguma coisa funcional, que agregasse valor e o quanto antes, né? Então, praticamente, a evolução do microserviço e da metodologia de desenvolvimento de sistemas acabaram evoluindo juntas para chegar nesse resultado. Eu nem preciso falar o quanto isso é importante na parte de RPA. Né? Se você já trabalha analisando um processo que está dividido em tarefas que estão separadas entre áreas diferentes, entre pessoas diferentes, é natural você já pensar nisso em propósitos independentes. Obviamente, a gente ainda evoluiu esse processo que considerava cada uma das tarefas como um serviço para pequenos pedaços ainda dentro de uma única tarefa. Então, uma única tarefa pode ser dividida entre a parte de login no SAP, depois você vai fazer a leitura de um documento, a extração de um relatório, o tratamento de uma imagem ou então de uma planilha. Tudo isso, então, foi quebrado em pequenas partes e cada parte dessa pode ser reutilizada nas etapas futuras. As ferramentas, hoje em dia, já nos ajudam muito com isso, porque elas já trazem a possibilidade de você criar as suas tarefas. Então, dentro da plataforma, você cria as suas tarefas e pode chamar elas dentro de uma outra tarefa macro, mandando parâmetros e recebendo o resultado dessas ações dentro dela. O que é muito bom, já ajuda bastante. O caso é a automação, a miniaturização
dos serviços não parou por aí. Ela chegou no nível de infraestrutura. Então agora, além de você separar a sua tarefa dentro de um código único, você ainda pode separar ela dentro de uma máquina exclusiva só para rodar esse serviço. Eles chamam isso de container. Um container pode ter, ele vai ter o sistema operacional, a memória, o disco, processamento, tudo independente, com todas as bibliotecas, com tudo que ele precisa para executar uma única tarefa. O bacana disso é que, a primeira coisa, você já elimina aquele caso que todo programador tinha de na minha máquina funcionava, lá em homologação funcionou perfeito. Acabou, porque você migra a máquina junto com o código. Isso facilita muito. Isso também abre a possibilidade de algumas coisas muito interessantes que a gente consegue fazer com essa tecnologia. Como cada máquina virtual dessa ela é extremamente pequena e um hardware pode rodar dezenas de máquinas dessa, e a sua aplicação vai estar rodando, então, cada pedacinho numa máquina independente, você pode, inclusive, ter isso em tecnologias totalmente diferentes e independentes. A hora que você colocar isso, então, dentro de um macroserviço, ele vai estar rodando o dia a dia, né, o vale de requisições, utilizando o mínimo de recursos que você disponibilizou para ele. E assim ele vai indo de boa. De repente, no momento do mês, alguma coisa fez uma requisição muito grande, agora você tem milhões de requisições para uma determinada atividade na fila, a sua fila avisa para o gerenciador de containers falando assim: amigão, tem 5.000 aqui na fila, o que eu faço? Fala, não, fica tranquilo. Eu vou tirar um monte de cópia desse app que você está chamando aqui e eu vou responder todos simultaneamente. Aí ele começa a atender isso em paralelo. Conforme ele termina isso, olha, agora eu preciso passar para o próximo, não tem problema. Eu elimino esses da fila e coloco agora dezenas de cópias da próxima parte da sua requisição. Então, quando você está executando dessa forma, você tem o melhor modelo para atender um volume imenso. Se você tiver os picos de requisições do seu ambiente, você consegue atender dessa forma. E quando você estiver no vale, você está pagando o mínimo possível. Você tem o melhor dos dois mundos. E aí é que vem o ponto dentro do RPA. As plataformas, elas não conseguem acompanhar esse tipo de execução. A execução elástica não funciona usando uma grande plataforma de RPA. Por quê? A maioria delas trabalha com uma licença baseada na máquina executora cobrada anualmente. Como é que você vai fazer para isso executar de forma elástica? Não dá. Não por causa de tecnologia, porque elas têm tecnologia para fazer, mas é por causa do modelo de negócio que hoje elas estão trabalhando. Isso nos leva, então, para o código aberto. Você consegue executar isso, e inclusive foi baseado nessas tecnologias que você consegue, que eles foram projetados, esses containers e essa execução elástica, para conseguir executar. Então, se você tiver Node, Python, ou mesmo outras linguagens, você consegue colocar isso para executar nessas máquinas que vão, nesses containers, para fazer uma execução elástica. Será que então a gente está vendo o fim das plataformas de RPA como a gente conhece hoje? Na nossa opinião, não. Por quê? A plataforma, ela traz muito benefício para as empresas. Você ter a comodidade de ter um ambiente único para você gerenciar as suas automações, você ter uma plataforma low-code que tem uma curva de aprendizado muito mais fácil para você conseguir passar para dentro da sua empresa, para você conseguir ter uma aderência maior de dentro da sua equipe, vale muito a pena. E além de tudo isso, a vantagem de você ter
um suporte para quando tudo der errado você poder ligar para alguém e falar, por favor, me ajuda, isso é impagável para a maioria das empresas. O código aberto, ele tem essa vantagem de você poder executar ele de forma extremamente flexível. Ele tem essa vantagem de, às vezes, uma única linguagem você consegue fazer praticamente tudo que você consegue fazer com uma plataforma, mas tudo vai ter que ser aprendido, tudo vai ter que ser corrido atrás, você vai ter que se virar para fazer. E, às vezes, o que parece de graça sai muito mais caro do que você ter uma plataforma ali para fazer. Então, qual então é o caminho para a gente fazer? O que a gente vem estudando é um caminho híbrido. Então você conseguir aproveitar o melhor de cada um desses mundos. Por exemplo, se você é uma empresa grande, muito provavelmente você ou já tem uma plataforma de RPA, ou então vale muito mais a pena você começar com uma plataforma. Isso vai trazer para vocês um conforto da parte tecnológica, de vocês conseguirem ganhar, inclusive, aderência junto com a equipe, conseguir angariar mais áreas para conseguir trabalhar com essas plataformas. É muito mais fácil você conseguir dessa forma. Só que conforme você vai crescendo, a plataforma começa a ficar cara a renovação. Cada vez que você vai colocando novos robôs, e esses robôs rodando o dia todo, eles estão consumindo muita máquina e você vai tendo que cada vez adquirir mais máquina. E quando você tem um pico, você não consegue atender, porque você não consegue manter o volume de licenças para isso. Nessa hora, esses processos já estão mais maduros, eles já estão mais estáveis, eles têm menos manutenção. Nesse ponto, vale a pena você migrar esses robôs para uma plataforma de código aberto, executar ele de forma elástica, porque ele vai ter menos manutenção, ele vai estar executando de uma forma mais estável lá dentro dessa outra parte. E assim você consegue reduzir o consumo de máquina das plataformas e consegue abrir espaço para conseguir novos robôs que ainda estão em experiência, que ainda estão trabalhando ainda para chegar nesse nível de maturidade. Se você já é uma empresa pequena, é mais difícil você conseguir justificar a aquisição de uma plataforma em dólar, paga anualmente, para você começar dentro da sua empresa. A maioria das empresas pequenas ainda começa com duas ou três automações que vão estar rodando uma vez por dia, uma vez por semana. Então, você vai estar subutilizando também a sua plataforma, porque ela está lá disponível 24/7 e você está usando 7, 8% do dia as automações. Muito mais fácil você estar executando isso dentro de um ambiente que te cobra por hora de execução e terceiriza o desenvolvimento então para uma equipe, uma consultoria, que vai te entregar esses robôs funcionando lá. Assim que você evoluir e começar a crescer esses robôs vão ganhando notoriedade na sua empresa, aí então vale a pena você começar a criar o seu COI, começar a internalizar o conhecimento e aí sim ter uma plataforma para executar isso dentro da estabilidade do conforto que você ganha com a plataforma. Mas aí você já conseguiu justificar todo o investimento, você já tem robôs, a maturidade da sua empresa em relação à automação já começou a surgir. Então, tem grandes vantagens para você trabalhar disso. E então vem uma pergunta. 2 mundos totalmente diferentes. Trabalhando com uma plataforma que tem todo um modelo e uma automação em código que tem uma estrutura totalmente diferente, inclusive perfis diferentes, como você consegue fazer uma administração disso? Qual a solução, então, para a gente integrar esses 2 mundos? A Automate Brasil ela vem trabalhando nisso já há um bom tempo. Nós criamos uma ferramenta que ela é uma plataforma de governança de robôs. A gente chama ela de Smart Robotic Systems.
E a ideia dela é ser totalmente agnóstica. Você consegue ligar qualquer plataforma, então o iPath, Blue Prism, Automation Anywhere, o que você tiver, você consegue integrar nessa plataforma e você também consegue integrar código aberto dentro dela. Desse modelo, você consegue então, num único lugar, ver gráficos, ver acompanhamento das execuções, você consegue ver as FTEs que cada robô está economizando, você consegue acompanhar as suas tarefas, o que cada robô tem que fazer, o que ainda está na fila para ele executar, e consegue também passar tudo isso para a área de negócio conseguir administrar. O que eu acho um dos pontos mais importantes de uma automação na empresa é você conseguir trazer para a sua área de negócio, que é responsável por essas execuções, que elas precisam saber se aquele documento foi processado ou não, se aquele documento tem prioridade ou não. Isso não pode estar na área de TI, isso tem que estar na área de negócio. Então, com essa ferramenta, você consegue dar essa visibilidade, a área de negócio consegue acompanhar essas execuções a partir de uma única plataforma. E o bacana é, tudo isso fica totalmente transparente para a área de negócio. Não interessa que tecnologia está atrás, ela está vendo sempre a mesma interface. E o destaque desse ano é que essa ferramenta que a gente já tinha criado, a gente está fazendo ela no modelo cloud. Então, dentro do SRS Cloud agora, você vai conseguir colocar os seus robôs para fazer uma execução elástica. Se ele tiver em código aberto, você consegue colocar dentro da nossa cloud para fazer a execução. Essa execução, então, vai ficar compartimentada e isolada só para suas execuções. Você consegue fazer a gestão da sua plataforma, que está on-premise, dentro do teu ambiente, junto com esses robôs que estão fora. E você consegue, inclusive, unificar todos os gatilhos de todas as plataformas dentro do SRS, mandando, então, os agendamentos para cada uma delas de forma totalmente unificada. Ele consegue, então, o mesmo agendamento pode acionar um Python, um Nodes, um UiPath, um Automation Anywhere, um Blue Prism, tudo dentro da mesma plataforma. Isso também facilita os parâmetros, as senhas, você consegue colocar tudo lá dentro. E também a gente está integrando nessa plataforma toda a nossa parte do que a gente tinha separado antes, que era o RAS. Então, os serviços que nós já temos prontos, os microserviços, então, leitura de documentos, reconhecimento de face, a parte de automação de navegação de sites públicos e esse tipo de coisa, já estão integrados nativos já dentro dessa plataforma nova. Então, para concluir aqui, a Automate Brasil vê que as coisas estão crescendo muito rápido. Então, não adianta a gente ficar preso numa única plataforma. A gente precisa, e a gente vai encontrar os melhores benefícios quando a gente consegue se tornar plural. Quando você consegue ver o RPA como uma solução vertical, que pode aproveitar tecnologias e soluções que estão vindo de vários lugares diferentes. Existe muita solução que está aparecendo, às vezes pequena, e consegue resolver problemas imensos que a gente não conseguia resolver utilizando uma única plataforma. Quando você consegue trabalhar com isso de forma flexível, você consegue olhar por cima da tecnologia e além dela, você consegue trazer soluções de negócio muito melhores para as suas soluções. Então, era isso que eu tinha para contar para vocês. Eu acho que a gente ainda tem alguns minutinhos. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta. Se não, de qualquer jeito, nós estamos ali no stand, vocês podem conversar com a gente. E aqui estão meus contatos. Se vocês quiserem, a gente pode marcar uma conversa para falar um pouco mais sobre essas soluções. E vai ser um prazer aí trocar essa ideia com vocês. Muito obrigado, pessoal.